Olá, povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Melo, sou professor de História. Vamos para a aula de hoje. Vamos falar sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Então, em 1964, no golpe militar de Estado, depois o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura civil-militar no país. A partir desse momento, a população brasileira teve seus direitos restringidos. Primeiro, foram suspensas as eleições diretas para presidente da República, opositores foram exilados, presos e mortos, produções artísticas foram censuradas, vigiadas, e críticas à ditadura foram proibidas. Então, aqui nós temos a charge de Paulo Caruso sobre as diretas, já publicada na Folha de São Paulo no dia 25 de abril de 1984. Tempos sombrios. Durante os 21 anos de existência da ditadura civil-militar, ela foi de 1964 a 1985. Os brasileiros foram proibidos de escolher os seus representantes para os principais cargos do Poder Executivo. As eleições para presidente da República, governadores de estado, prefeitos de capitais e de municípios considerados de área de segurança nacional foram suspensas. Opositores do regime foram presos, torturados, alguns deles foram mortos e outros tiveram que se exilar, tiveram que fugir do país para outro país, para não morrer. A imprensa e as manifestações culturais foram submetidas à censura prévia do governo. Então, o governo fiscalizava, vigiava a imprensa e as manifestações culturais. A ditadura militar se divide em 3 fases. Então, durante a ditadura civil-militar, o Brasil foi governado por 5 presidentes, todos eles generais do Exército, que foram eles: Castelo Branco, de 1964 a 1967, Costa e Silva, de 1967 a 1969, D'Arrastazul Médici, de 1969 a 1974, Geisel, de 1974 a 1979, e o último, João Figueiredo, de 1979 a 1985. Então, essa fase se dividia em 3: ditadura com reações oposicionistas, de 1964 a 1968, endurecimento do regime, de 1969 a 1978, que é chamado também anos de chumbo, e a crise do regime de 1978 a 1985. Então, o primeiro, o regime enfrentou fortes reações da oposição. Em 1967, uma nova Constituição ela foi imposta. O segundo, o regime ampliou suas características autoritárias. Foi instituída a censura prévia e a proibição do habeas corpus para presos políticos, para você poder responder em liberdade. O presidente podia suspender os direitos políticos de qualquer pessoa e fechar o Congresso Nacional quando desejasse. A prática de tortura a presos políticos tornou-se comum. E, por último, a oposição se organizou-se e ocorreram amplas manifestações pelo retorno da democracia. Os aspectos da ditadura civil-militar no Brasil. Políticos. Primeiro ponto. A ditadura militar se caracterizou-se por governos autoritários, que centralizavam o poder em torno do Executivo Federal. Então, no caso, o presidente. Entretanto, o poder do Congresso Nacional era limitado e, em diversos momentos, o governo militar anulou o mandato de parlamentares da oposição. Então, o Congresso Nacional não podia legislar. Ele era sob a tutela justamente do Executivo. Agora vamos para o segundo ponto, que é os econômicos. A ditadura militar
intensificou o processo de industrialização do país. Com isso, atraiu investimentos de empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil. Criou e organizou empresas estatais para consolidar setores básicos da economia, e todos os investimentos resultaram no que chamou de milagre econômico, uma fase de crescimento econômico rápido que aconteceu no Brasil, de 1969 até 1973. E o último ponto, falando sobre o social, os aspectos sociais. Foi um período marcado por forte concentração de renda e crescimento das cidades. A população urbana passou a ser maior do que a população rural. Agora vamos ver os primeiros tempos da ditadura, de 1964 a 1968. Primeiro ponto. Os militares entendiam que, no contexto da Guerra Fria, deveria apoiar os Estados Unidos contra a União Soviética. Assim, todos os simpatizantes da União Soviética, ainda que brasileiros, eram considerados inimigos internos. Ao chegar ao poder, os militares montaram uma grande rede de informações, de repressão e de censura com o objetivo de vigiar os oposicionistas e de impedi-los de participar da vida pública. Aqui nós estamos vendo uma charge de Jaguar sobre a censura publicada no jornal O Pasquim, em 1970. Uma sátira, né? Branca de Neve e Sete Anões, coloca o nome censura. Ó. Jaguar, 19 de fevereiro de 1970. Em outubro de 1965, os militares fecharam todos os partidos políticos e introduziram o bipartidarismo, ou seja, a partir daquele momento só poderia existir 2 partidos. A ARENA, a Aliança Nacional Renovadora, que era o partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição. Além disso, introduziu eleições indiretas a presidente, governadores e prefeitos de capitais e municípios considerados de segurança nacional. Com isso, a população de muitas cidades foram proibidas de escolher os seus governantes. Então, era nomeado pelos militares. Diversos setores da população reagiram às medidas autoritárias e a oposição se fortaleceu-se. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando policiais acompanhando uma passeata de estudantes de direito contra a ditadura em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 1966. Estudantes e membros de sindicatos eram os grupos sociais que mais se manifestavam. A produção cultural também passou a incorporar protestos contra o autoritarismo e a criticar aberta e veladamente o governo e o regime. A partir de 1968, a oposição à ditadura se tornou mais intensa. Ocorreram vários conflitos entre estudantes e órgãos de repressão, policiais, militares e paramilitares a serviço do governo. Houve também muitas greves de trabalhadores. Pressionado, o governo decretou, em 13 de dezembro de 1968, o ato institucional de número 5, que ficou conhecido como AI-5, conjunto de medidas que iniciaram o período mais autoritário e repressivo da ditadura militar. Então, nós estamos vendo aqui uma foto, um protesto contra o aumento de preços de um restaurante universitário que gerou um grave conflito entre estudantes e policiais militares no Rio de Janeiro, em 1968. Atos institucionais. O ato institucional é um decreto que permite ao governo modificar a legislação sem consultar o poder legislativo. Então, o presidente ele tinha plenos poderes para fazer as leis no Brasil sem consultar o quê? O poder legislativo, que é o poder que cria as leis, que são as câmaras
de Deputados Federais e o Senado. Durante o regime militar foram introduzidos 17 atos inconstitucionais, mas os 5 primeiros foram os mais conhecidos. O AI-5 autorizava o governo a, primeiro ponto, intervir nos estados e municípios. Segundo, suspender direitos políticos, aposentar compulsoriamente funcionários públicos, reformar a Constituição e extinguir os partidos políticos. Aqui nós estamos vendo a capa do Jornal da Tarde, em 14 de dezembro de 1968, com a manchete da assinatura que o Brasil entra no ato de número 5. Congresso entra em recesso e entre os presos estava o ex-presidente da República, na manchete, Juscelino Kubitschek. A ditadura se acirra. Então, a segunda fase da ditadura militar, de 1969 a 1978. Com o AI-5, muitos da oposição deixaram o país. Outros, principalmente os mais jovens, entraram em grupos clandestinos e passaram a utilizar a luta armada para enfrentar o governo. Isso deu origem a muitas organizações guerrilheiras. A principal delas era a NV8 de Palmares, por exemplo, tinham várias. Em resposta ao governo, aumentou a repressão, criou órgãos para dissolver grupos de esquerda, armados ou não, e prendeu seus integrantes. Os órgãos de repressão costumavam praticar tortura em seus prisioneiros e longas sessões. Essa prática é uma tentativa de fazer que os prisioneiros delatassem os seus companheiros e entregassem informações sobre os planos dos grupos opositores. Muitos militantes morreram na tortura, outros em confrontos com a polícia e outros desapareceram devido às ações do governo, que até hoje muitos desses não foram encontrados. A repressão afetou diretamente os grupos de luta armada e as organizações de esquerda. No início da década de 1970, esses grupos praticamente não tinham mais condições de prosseguir seu trabalho de combater a ditadura. Então, aqui a gente vê presos políticos trocados pelo embaixador norte-americano Charles Booker Brick em 1969. Esse embaixador ele foi sequestrado dentro do avião no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ame-o ou deixe-o. Ao mesmo tempo que o governo censurava os meios de comunicação, ele utilizava-se da propaganda para divulgar sua ideologia, exaltar o regime em suas realizações. Então, aqui está o cartaz, minha gente, da Assessoria Especial de Relações Públicas durante o governo Médici, de 1969 a 1974. Brasil, ame-o ou deixe-o. A grande parte da propaganda do governo anunciava o crescimento econômico e suas grandes obras, como a rodovia transamazônica, que pretendia ligar a região norte à ponte Rio-Niterói, que foi outra realização dos militares. O clima de exaltação da ditadura foi favorecido também pela vitória da seleção brasileira de futebol na Copa de 1970 e pela comemoração dos 150 anos da independência do Brasil. A maior expansão ocorreu nos setores automobilísticos e de produção de eletrodomésticos, que cresceram respectivamente de 26% e 24% ao ano. Com o crescimento acelerado, aumentou também a concentração de renda. Os mais ricos ficaram mais ricos ainda e os pobres cada vez mais pobres. Com o resultado, muitos trabalhadores rurais sem terra deixaram o campo para viver as cidades, onde ocorreu o que nós chamamos de êxodo rural, saída do homem do campo para a cidade. Então, essa foto aqui vocês estão vendo vários carros que tinha da época, a movimentação de carros na Rua Augusta, em São Paulo, em 1973. Crise do petróleo.
Na década de 1970, o petróleo era a principal fonte de matéria-prima industrial e uma das principais fontes de energia do Brasil. Na época, a produção de petróleo brasileira não era suficiente para suprir toda a demanda, de modo que ele era importado de outros países. Em 1973, os preços internacionais do petróleo aumentaram e, com isso, o Brasil foi atingido também. O resultado disso foi um aumento da inflação a partir de 1974, quando acaba-se o que nós chamamos de um milagre econômico. Com o aumento da inflação, diminuiu o poder de compra da população que, insatisfeita, elegeu deputados e senadores da oposição nas eleições de 1974, do MDB, que era a oposição aos militares. A insatisfação social aumentou e o descontentamento da população com a ditadura, que aumentou também a repressão por parte do governo. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob tortura em um quartel do Exército de São Paulo. A morte de Herzog comoveu o país. No ano seguinte, o operário foi morto em circunstâncias semelhantes, acusado de ser comunista. Então, aqui, tem a missa em homenagem a Vladimir Herzog, em 1975. Ele era o diretor de jornalismo da TV Cultura. Então, a Catedral da Sé, em São Paulo, a multidão. A população brasileira ficou indignada com essas mortes. A partir de então, a oposição pública ao regime cresceu rapidamente. Nas periferias das grandes cidades surgiram movimentos contra a carestia, pelos preços caros dos alimentos e por direitos sociais. O movimento estudantil reacendeu nos anos de 1976 e 1977. Nos anos de 1978 e 79, ocorreram grandes greves operárias em todo o país, com destaque a região do ABC Paulista, que continha grandes indústrias automobilísticas. E no movimento operário, uma liderança política se destacou, o Luiz Inácio da Silva, que nós conhecemos como Lula. Então, agora nós vamos ver a terceira e última fase da ditadura militar. O aumento da repressão da oposição coincide com o mandato do último presidente militar do Brasil, o general João Batista Figueiredo. Diante da pressão popular por democracia, Figueiredo fez uma série de reformas e concessões que favoreciam a redemocratização do país. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos, as pessoas que estavam fora do país, e também concedia perdão aos torturadores. Então, muitos torturadores foram perdoados. O processo de redemocratização foi acelerado por um novo aumento no preço do petróleo em 1979 e o aumento da dívida externa do Brasil. Então, aumentou-se a dívida externa do Brasil. Com isso, a inflação aumentou ainda mais, de modo que o país viveu numa recessão econômica em 1981. Outra consequência foi um período de dificuldades na indústria que causou o aumento do desemprego. Nesse contexto, aumentaram as manifestações contra o regime, como as greves de trabalhadores, que lutaram por melhores condições de salário e pelo retorno da democracia. Então, nós estamos vendo aqui uma foto, um discurso de Lula, discursando na Assembleia dos Metalúrgicos, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, em 1979. Em 1979, o Congresso Nacional aprovou o fim do bipartidarismo. Logo surgiram 5 novos partidos, então acabou a Arena e o MDB e surgiram novos partidos, como o PDS, Partido Democrático Social, que boa parte de que fazia a Arena foi para esse partido,
o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, com Leonel Brizola, o PT, o Partido dos Trabalhadores, com Lula, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, com Ivete Vargas, que era uma sobrinha de Getúlio Vargas, e o MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro. O MDB virou o PMDB. A resposta de setores da ditadura ao processo de democratização foi o terrorismo. Bombas explodiam em bancas de jornais que vendiam periódicos da oposição e instituições que favoreciam a redemocratização, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e um grande show que comemorava o Dia do Trabalhador no dia 1º de maio. Então, bancas de jornais das principais cidades brasileiras, elas voavam, minha gente, que explodiam essas bombas. A Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, sofreu um atentado à bomba onde morreu uma pessoa. E nesse show do Dia do Trabalhador, que é conhecido como Rio Center, que os militares iam plantar uma bomba para acusar os comunistas, essa bomba ela explode com os 2 militares dentro de um carro, onde um deles morreu e o outro sobreviveu. As diretas já. Em 1983, os partidos de oposição iniciaram uma campanha por eleições diretas para presidente. Em 1984, foram realizados comícios em todo o país, com participação de milhões de pessoas. Amplos setores da sociedade apoiaram o movimento. No entretanto, as eleições de 1985 ainda foram indiretas, porque teve a votação das diretas já, minha gente, que era a emenda Dante de Oliveira, e ela não conseguiu passar no Congresso, que era o que? A volta da eleição direta para presidente da República. E isso não aconteceu. Por isso que as eleições de 1985 elas foram indiretas. Ela perdeu por causa de 22 votos. Faltou 22 votos para ela ser aprovada. Então, aqui, ó, uma imagem, ó, mostrando o comício pelas diretas já no Rio de Janeiro, em 1984, na Candelária, minha gente, que reuniu 1 milhão de pessoas. Tancredo Neves, ele foi o candidato e venceu as eleições indiretas. Ele adoeceu e faleceu sem tomar posse. O seu vice-presidente, José Sarney, assumiu a presidência. Iniciou-se também uma nova fase de transição para a democracia estabelecida com a promulgação de uma nova Constituição em 1988. Minha gente, isso acaba por aqui. Até mais. Tchau.